Olá, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Olha nós por aqui, ó. Eu não sei como é que tá bem a imagem chegando aí, mas já já a gente coloca tudo no seu devido lugar. Já já, porque hoje tá uma benção, então a gente tem que ir de acordo com o que tá. Eu não tô sem retorno visual, né? Tô esperando a nossa diretora aí nos ajudar nesse sistema, mas vai dar certo em nome de Jesus. Como é que tá a imagem? Pronto. Deixa eu ver como é que tá aqui o negócio. Olá, meus amigos. Então aos pouquinhos aí nós vai ajeitando aqui, vai organizando. Aí o senhor irmã Leda, quem mais? Deus abençoe, irmã Nilma, diaconisa Verônica. O negócio tá cadê? Ótimo, ela tá dizendo. Verônica. O negócio aqui tá só uma banda, mas tá tudo certo. Vai lá, pastora, fala aí. Aleluia. Pode entrar. Já entra. Amém, Jesus, amém. Eu vou ser bem rápida na reflexão com a nossa igreja. É estranho assim, mas amém, igreja. No livro de 1 Crônicas, igreja, a paz do Senhor, a minha missionária Leda. Deus abençoe, Neide Lima. A paz do Senhor, a minha linda diaconisa Verônica. A paz do Senhor, minha irmã Nilma em Porto Alegre. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Amém. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 8. E fala assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, saiu contra eles, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Reafins. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque entregarei nas tuas mãos. Amém. Eu creio que a irmã Terezinha Cavalcante, não é isso? Deus abençoe, dona Terezinha Cavalcante. Que Deus te abençoe, minha linda, poderosamente. Hoje a gente vai até pedir paciência aos irmãos, porque tá meio difícil de visualizar. A paz, irmã, socorro. Hoje tá difícil da gente visualizar algumas pessoas. Porque hoje eu tô sem retorno aqui. A gente não tá com retorno. A gente não tá com retorno, então tá difícil de ver quem tá e quem não está. Amém? Então, hoje eu peço um pouquinho de paciência. Aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite, a gente já entrou com atraso por conta disso, que a gente não estava conseguindo, mas conseguimos, demos um jeitinho e Deus nos ajudou para a gente poder entrar agora de noite para a glória do Senhor. Eu quero falar para você, tudo que nós temos que fazer, precisamos consultar ao Senhor. Foi o que o rei Davi, ele fez. Ele consultou a Deus. Amém. Ele consultou o nosso Deus antes de enfrentar uma luta. Amém, irmã. Glória a Deus por isso. Antes de enfrentar uma luta, ele perguntou: Senhor, devo ir para essa guerra ou não? Foi a pergunta de Davi para o Senhor. A paz do seu nome, Carla Freitas. O bom é que minha filha também está dizendo aqui quem está entrando, quem está falando. Nem todo mundo eu vou poder responder, vou poder dizer alguma coisa, viu, igreja? Vocês trocaram de lugar hoje? Não, irmão, porque a gente hoje conseguiu fazer um grande improviso, mas Deus é bom. Ao final do culto a gente vai explicar a vocês, amém? Trocaram hoje de lugar. Só a câmera que está invertida. A câmera se inverteu. Mas eu quero que você entenda só uma coisa hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro livro de Crônicas, eu quero frisar apenas o versículo 10.
Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque entregarei nas tuas mãos. Ele perguntou ao Senhor, ele consultou a Deus. Foi o que Davi fez. Ele consultou, ele fez uma pergunta, se ele poderia ir, se ele poderia subir. A paz é minha irmã auxiliadora, que Deus te abençoe, linda. Ele consultou o Senhor, ele perguntou, e é o que nós temos que fazer. Vai enfrentar a batalha? Pergunta a Deus. Vai resolver alguma coisa? Pergunta antes ao Senhor. Tudo que você fizer, primeiro, pergunta a Deus. Consulta Ele bem antes de tomar qualquer tipo de decisão. Primeiro conversa com teu pai, porque eu tenho certeza que ele vai conversar com você, que ele vai mostrar para você e que ele vai falar contigo em nome de Jesus. Amém? Vamos de louvor, pastor? Vamos. Pode soltar o louvor aí com vontade. Aí, ó, louvor. E daqui a pouquinho, igreja, a palavra com o pastor. A palavra do Senhor com o nosso pastor, amém? E mais uma vez eu quero dizer, tem muitas pessoas que não vai dar para visualizar, mas ainda está me falando também quem está entrando, e eu estou tentando dizer, tá certo, igreja? Porque hoje está meio assim, complicado. A câmera está invertida hoje, viu? A paz do seu irmão José Antônio. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço. Paz do Senhor, meu pastor Franco Pereira. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. É por isso que eu amo fazer a obra de Deus, porque tem esses desafios. Exatamente, são esses desafios que nos fazem, sabe, que nos incentivam a chegar mais longe. São esses desafios que fazem a diferença.
É exatamente esses desafios aí que faz com que a gente venha a alcançar aquilo que estamos buscando em Deus. E o glorifica a Deus por isso. Pastor, trouxe uma palavra abençoada, uma reflexão abençoada. Mais uma vez quero pedir perdão aos meus irmãos, né? Porque hoje está bem esquisito aqui. Nós estamos sem retorno. O negócio aqui, onde o telefone que a gente faz a transmissão hoje resolveu fazer charminho. Deus abençoe Marlene Passos. Mas a obra de Deus não para. Amanhã, às 16 horas da tarde, nós vamos estar voltando lá no presencial. Eu sei que vai ser uma bênção, no nome do Senhor Jesus. E eu, sem mais delongas, deixa eu trazer uma palavra de Deus para você. A igreja, a vida, ela é composta de todo tipo de pessoas. Mas tem um tipo de pessoa especial. Aquela qual o amor de Deus chegou na vida dela. Sabe, tem aquela pessoa que o amor de Deus chegou lá. Você já prestou atenção que a gente está numa igreja, num lugar, e tem uma pessoa que, quando ela não vai, você sente falta, você fica pensativo, você fica perguntando, puxa, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã, cadê aquela pessoa? Olha, existe essa pessoa. Esta pessoa, ela existe. Essa pessoa, ela existe. E a Bíblia, ela nos mostra logo no livro do Gênesis, ela nos mostra que existem esses dois tipos de pessoa. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Verso 8 diz assim: E disse a Abraão a Ló: Não haja contenda entre eu e você. Ora, não haja contenda entre eu e você. Por isso que Abraão disse, Abrão, né? Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão. Não haja contenda entre eu e você. Aí ele disse, e entre os meus servos, ou meus pastores, como ele fala lá, entre meus pastores e os teus. Sabe por quê? Olha que coisa tremenda. Porque nós somos irmãos. Porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Olha o que a Bíblia diz, que aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito, ele é espiritual. Onde a presença de Deus está, não vai haver a dissensão. Eu não vou olhar só para mim, eu não vou pensar só em mim, eu não vou orar só por mim, eu não vou ficar preocupado só com a minha pessoa. Mas onde a presença de Deus está, há verdadeiramente sinal do fruto. Aí, verso 11, aliás, verso 10, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. É, minha diaconisa. É desse jeito. É bom. Por que eu vou procurar contenda se o céu foi preparado para nós?
Aí, no capítulo 11, Ló vai e diz assim: então Ló escolheu para si. Ló escolheu para si a campina, o Jordão, e Ló partiu. Eu mais cedo quando Deus me deu essa palavra, eu estava pensando algo comigo aqui, mas eu sou obediente à voz do Espírito Santo. Pastor, existe Ló dentro da igreja? Muitos. Porque na maioria das vezes a gente enxerga o Ló, aquele que não recebeu a autorização de Deus para ir com Abraão. Nem sempre é assim. Sabe quem é o Ló? É aquele que olha para ele mesmo. É aquele que não está preocupado com seu irmão. Sabe quem é Abraão? Abraão é aquele que está pensando no bem comum. Não, se eu vencer, você vai vencer comigo. Olha, se eu estou de pé, você vai ficar de pé. Se Deus está me abençoando, porque foi essa a palavra de Deus para Abraão: seja uma bênção. Então, se Deus está me abençoando, eu vou abençoar, você vai ser abençoado. Esse aí é o Abraão. O Ló é aquele que glória a mim. Meu Deus, meu Pai. Essa é a oração de Ló. Porque a oração de Abraão era: Pai nosso, que está no céu. Abraão tinha certeza que assim como Deus intitulou ele como pai de nação, o Senhor é pai de todos aqueles que querem ser filhos. Porque Deus não pode ser pai de quem não quer ser filho, tem esse detalhe. E aí Ló deixa seu coração crescer. Porque olha o que diz a Bíblia. No verso 8. Ora, aliás, no verso 10. E levantou Ló os seus olhos. E ele encheu os olhos. Sabe por quê? Porque Ló, ele se enche muito fácil. Ele se deixa levar muito fácil. Deus abençoe a pastora Fabíola e meu pastor Sandro, que vai estar conosco amanhã. Ló, ele se deixa levar muito fácil. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu a campina. Ei, ele se encheu muito rápido. Ele viu que os pastos eram fartos. Ele viu que a terra estava sendo regada. Mas ele não viu a presença de Deus. Irmão, tem que ter esse sentimento de alegria. Do meu irmão é a minha alegria. Aleluia, desse jeito, minha diaconia. Esse é Abraão, Abraão. É quem tem a presença. Porque quem tem a presença não se enche muito fácil com que os olhos alcançam, mas com que o Espírito derrama sobre ele. Sabe quem tem a presença? Ele não vê só a campina. Ele vê que para onde ele se posicionar, Deus está com ele. Se ele for o deserto, Deus está lá. Se ele for o vale, Deus está lá. Porque nem um momento Ló pensou que existia um povo com Abraão. Nem um momento Ló pensou que Abraão precisava de pasto. Nem um momento Ló pensou que Abraão precisava de água. Nem um momento Ló pensou que Abraão tinha um rebanho. Deus abençoe a irmã Dinalva lá em Porto Alegre. Deus abençoe a irmã Edinalva também lá em Porto Alegre. Deus abençoe a irmã minha evangelista Sônia Regina Maria e abençoada. Fala aí nisso, olha. Evangelista Sônia, amanhã avisa o velhinho que tem culto, viu? Amém? Em nenhum momento Ló pensou na coletividade. Ló pensou só nele. Ló pensou só na casa dele. Ló pensou só na mulher dele.
Ló não pensou que o irmão que estava lá na frente tinha esposa, tinha filho, tinha um rebanho, sabe? Ele em nenhum momento parou para raciocinar. Mas se eu for para Campina, para onde vai meu tio? É parente, é irmão. Para onde é? Como é que meu tio vai se virar? Ele não pensou nada disso. Ele disse, bom, ele levantou os olhos e viu as Campinas. O negócio era forte. É tão forte que chamou de Jardim de Deus. Aqui, ó. Antes. Depois é Campina, depois de Jordão e tal. Era chamado Jardim do Senhor. Como era o Jardim do Senhor. Olha que coisa tremenda. Ele não se preocupou com o seu irmão. Mas quem tem o Espírito de Deus, sabe? Ele tem uma certeza. Ele tem uma grande certeza. É que o que Deus tem preparado para ele, verdadeiramente vai mudar a história. O que Deus tem preparado para ele vai mudar vidas. Sabe? Observe direitinho que Ló em nenhum momento conseguiu mudar nem a vida dele, nem a própria. Ló não conseguiu mudar nem a própria vida. Ló não conseguiu alcançar sucesso nem para ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele esqueceu de pensar no seu irmão. Ele esqueceu. Amém, Jesus. Ô, glória. Hoje está forte demais. Hoje está uma benção. Hoje está uma benção. Hoje é o dia. Ele esqueceu de pensar em quem está ao seu lado. Ele pensou nele. E eu tenho certeza que nessa noite só tem Abraão aqui. Pessoas que têm no coração o desejo de abençoar. O desejo de ser canal de Deus. O desejo de ser aquele a qual Deus escolheu. Porque não adianta ser só o chamado. Chamado, o batalhão está cheio. Chamado, o batalhão está lotado. Agora aquele que foi selecionado pelo dedo de Deus. Deus abençoe a irmã Maria Lúcia, a irmã de Neuza. Sabe? Aquele que foi selecionado pelo dedo de Deus. Esse, ele está para fazer a diferença. O selecionado, ele está para fazer a diferença. O selecionado, ele está exatamente... Ele está exatamente no lugar que Deus preparou. Ele não enche os seus olhos com essa facilidade toda. Ah, não, vai. Olha, pastor, me deram uma bicicleta. O camarada já fica todo importante. Sabe? Uma bicicleta. Ele já se sente importante. Ele estava de pé, todo dia ele estava lá na oração. Ele estava no jejum, ele estava no culto presencial ou não. Mas ele agora ganhou uma bicicleta. Aí ele já agora começou a empurrar a bicicleta. Agora é diferente. Deus me abençoou. Se você falar pra cá, ninguém vai ouvir, não. Agora Deus me abençoou. Ei, querido. Fica no lugar, sabe? Fica no lugar. Porque o que Deus preparou para aquele que o ama, é exatamente o que os olhos não conseguem enxergar. O que Deus preparou é exatamente o que a vista do homem não pode alcançar. O que o ouvido do homem
não pode ouvir. É aquilo que não chegou ao coração do homem. Não chegou. Que é exatamente assim. O Senhor, ele deu uma oportunidade para Ló, que aquilo foi a oportunidade. Porque a ordem de Deus para o Abraão, fala aí para quem está do seu lado, Abraão é escolhido. Sabe? Abraão é escolhido. Porque a história de Deus com ele é o seguinte: você vai sair do meio da sua parentela. A história era essa. Era Abraão sair do meio da parentela. Só sai dos teus parentes. Às vezes a pessoa não entende, principalmente nós que pregamos muito família, a gente fica um pouco sem entender quando a gente vê essa palavra. Porque tipo assim, irmão, poxa, mas então Deus rejeitou aquela família? Deus rejeitou aqueles parentes? Não. É exatamente a questão da visão espiritual. Observe que na primeira chance que o Ló teve, ele não lembrou do coletivo, ele olhou só para ele. Ele não lembrou que ali tinha um povo, que ali tinha uma igreja, que ali tinha uma comunidade, que ali tinha um pessoal carente, que ali tinha vidas precisando de oração, precisando de uma palavra de conforto, precisando. Apenas você chega para ele e fala assim: ó, Jesus te ama, querido. Ele encheu os olhos muito fácil. Saco sem fundo. Qualquer coisa enche, mas se esvazia logo. Aí Deus, Abraão leva e Deus vai dando oportunidade. Ele foi para as Campinas, teimoso, que tem gente teimosa. Teve uma guerra, uma confusão. Lá vai Abraão. Não pode deixar o rapaz lá, é meu sobrinho, tal coisa. Primeira vez. Segunda vez ele se envolve de novo no rolo. Sabe por quê? Porque Ló, ele se envolve, mas não com as coisas que são espirituais. Ló não consegue se envolver. Deus abençoe a irmã perpétua. O Ló, ele não consegue. Isso é porque ele não nasceu de novo. Ló, ele não consegue se envolver com as coisas que são espirituais. Sabe o salmista Davi, acho que no Salmo 23, ele diz que o Senhor, ele prepara uma mesa na presença dos adversários e derrama óleo sobre a cabeça. Isso Ló não entendeu. Ló pensa que a unção está no microfone, está na cadeira, que a unção está na posição, está no status, mas a unção é sobre a cabeça, é comunhão, é intimidade, é direção. É direção. Em tudo e com tudo, Ló não conseguia ter uma vida de intimidade com Deus. Ló até crê. Ló crê. Ló canta bonito. Ló, ele até tenta se envolver. Ei, lembra daquela parábola do lobo e a ovelha? O lobo de longe enxerga o pastor dando carinho. Esse rapaz, eu vou entrar por ali. E ele arrumou uma pele e se vestiu. Enquanto estava brincando, estava recebendo afago, o lobo estava ali. O pastor vai, faz o carinho no lobo, o pastor brinca com o lobo, igual a ovelha, porque a gente não faz acepção de pessoa. Mas na hora do alimento, é onde você vê a diferença quem é Ló e quem é Abraão. Por quê, pastor?
Porque Abraão está acostumado com parte espiritual, tem intimidade com Deus, conversa com Deus, quer estar envolvido com as coisas que são de Deus, está buscando as coisas que são do alto. Ora, Deus faz uma promessa para Abraão e ele fica o tempo todo crendo. Ainda que não seja esse mês, esse ano, o ano que vem, ele fala, eu creio que Deus está lá. Foi Deus que falou. Foi Deus que disse a mim. Aí, Ló, mas é maluca, Paulo. Acaba velho desse já, com o pé dentro da cova, tá pensando que mais mim. Não, sabe por quê? Porque não é espiritual. E aí, quando chega na hora da alimentação, ó, a ovelha, ela quer o pasto verdezinho. E o pastor leva ela exatamente para esse pasto. O pasto, ó, palavra, Bíblia. O pasto, ó, pasto, ó. Pasto. O pastor leva ela para cá, para o pasto. Amém, Jesus? O pastor leva ela para o pasto. Aí, quando o lobo chega lá, que ele vê o pasto, ele até tenta comer. Mas não é o cardápio dele, não. Ele não está habituado. Ele não consegue se adaptar a este cardápio. Ele não consegue se adaptar. Tu sabe por quê? Porque o cardápio do lobo é carnal. É carnal. Essa é a diferença de Abraão e Ló. Ló buscava seus próprios interesses. Abraão orava para que Deus desse livramento, para que Deus prosperasse, para que Deus abrisse a porta para Ló, para que onde Ló chegasse, ele fosse bem sucedido. Ló estava nem aí para Abraão. Ló não estava preocupado com Abraão. Mas eu creio que o Deus que está conosco nessa noite está abençoando a tua vida. O Deus que está conosco nessa noite está mudando a tua história. O Deus que está conosco nessa noite está mudando o quadro aí onde você está. Porque é assim que Deus trabalha. Ah, pastor, mas fulano nem gosta de mim. Amém, Jesus. Agradeça a Deus. Só isso. Só agradeça. Só agradeça a Deus. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, meu Deus, primeiro eu quero dizer obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem sido Deus, tem sido grande, tem sido poderoso. Meias tantas lutas, mas o Senhor tem sido fiel, Pai. Vou glorificar o Senhor pelo culto de hoje, pela palavra de hoje que foi linda, onde nós temos que aprender contigo, Pai, a nos preocupar uns com os outros. Obrigada por todos
que até agora estiveram conosco, os que vão ouvir pelo YouTube, Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai conduzir essa noite, em nome de Jesus. E aqui, Pai, a lista de oração, que o Espírito Santo do Senhor chegue sobre essa lista. E todos os nomes que aqui estão escritos, que precisam do toque do Senhor, que o Senhor venha visitar, venha derramar o seu poder e venha agir em nome de Jesus. Então, Espírito de Deus, eu te agradeço, eu te louvo por esse culto, por essa noite. Todos que agora adoraram conosco, que ficaram até agora, os que passaram, eu te louvo, Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja. Então dê glória a Deus aí em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, queridos. Jesus é bom, receba a sua vitória. Lembrando que amanhã, às 6 horas da tarde, nós vamos estar aí no nosso primeiro culto presencial. Depois de um pedacinho de tempo, só aqui na internet, eu creio que Deus vai derramar vitória. Aí está conosco o pastor Sandro e a sua família musical. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Então fala, pastora. Pastor, tu tá me desajeitando. Deu errado. Sou Jesus. Que Deus abençoe a cada uma das minhas irmãs poderosamente. Tem hora que eu fico perdida, igreja, porque assim, olhar para o telefone e ver é uma coisa e você não vê é outra. Mas Jesus é bom, amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. As minhas amadas que estão conosco até agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe também a minha missionária Ana Lúcia. Senti falta dela hoje, da irmã Giovana, a evangelista Luzia. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Deus, Ele é grande em nossas vidas, amém? Papai do céu abençoe cada uma das minhas irmãs de Porto Alegre. A irmã Ana Lúcia lá em Porto Alegre, Deus abençoe ela poderosamente, viu? Francineide de Andrade. A irmã Francineide Andrade, que Deus abençoe ela poderosamente também, minha florzinha. Papai do céu é grande, lindo. E amanhã, 6 horas ou 18 horas, estaremos lá adorando ao Senhor, amém? Amém, pastor? Oh, glória a Deus. A senhora, quando fala rápido, eu fico assim, meu Deus, já falou. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Isso é a obra de Deus, uma obra de Deus não é para todos, não tem essas facilidades todas, não. Vez ou outra aparecem os intempéries, mas o nosso Deus, Ele é Deus zeloso, Deus que cuida da sua igreja, Deus que cuida do seu povo. Então, nessa noite, descansa, pois, no Senhor, creia que Deus, Ele é quem dá a última palavra. Tem pessoas que estão hospitalizadas, entubadas, e aí tem gente que fica assim, meu Deus, eu não fico e você não precisa ficar, porque Deus é quem dá a última palavra. Ele é o dono da vida, Ele é quem se responsabiliza. Então deixa eu dizer algo de Deus para você nessa noite. Deixa eu dizer algo de Deus para você nessa noite. Deus não esqueceu, não. Tem muita gente que está sentada aí esperando que fulano caia. Não vai cair, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, a saúde começou a entrar na vida dele agora. Porque a vontade não é do pastor, não é da pastora. A vontade é de Deus. É Deus o dono da vida. Então Deus sabe o tempo certo, momento oportuno para estar
verdadeiramente concedendo a nossa vitória. Amém? E a campanha do quilo, que ele continua, tá bom? Continua, a Ingrid já colocou aí o Pix, você que é de longe, você que é de perto. Próxima Santa Ceia vai ser sábado, amanhã não, o outro sábado é Santa Ceia do Senhor. Aí você leva um kit de alimento não perecível, tá? Para que nós possamos continuar com esta ação social, abençoando vidas. Não é o pastor, não sou só eu, é vocês que estão fazendo essa obra. Ah, pastor, não faça a obra porque eu não tenho oportunidade. Deixa eu dizer algo de Deus agora. Sabe por que você não faz a obra? Porque você não quer. Porque Deus te dá a oportunidade assim de abençoar vidas. Tá bom? Então, amanhã, 6 horas da tarde, nós vamos estar voltando aí, depois de um período turbulento aí, voltando ao presencial, querendo Deus com todas, cumprindo lá todas as normas, distanciamento, álcool gel, termômetro, todo mundo de máscara, tá bom? E certamente o importante é que a presença de Deus está lá. Diga amém, Jesus. Deus abençoe meu irmão Neto, meu irmão João Lopes, meu irmão Zé Antônio aí, meu irmão Tetel, meu irmão Kenny Silva. A todos, um forte abraço da parte de Deus. Amém? E como diz a nossa diaconisa irmã Verônica, deixou bem explícito esse texto, mãe Carla, deixou esse texto no coração de Deus para o coração de todos nós. Que em paz me deitarei e dormirei. Porque só o Senhor é que nos faz repousar em segurança. E como diz a nossa irmã Nilma, diretamente de Porto Alegre, até amanhã, se Jesus nos permitir, povo de Deus. E a paz a Maria, minha bênção, viu, linda? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.